Boa tarde a todos aqui os presentes. Vamos começar a apresentar o nosso projeto, a cadeira dual. O nosso objetivo é realizar com sucesso o desenvolvimento de uma cadeira para escolas, bibliotecas, entre outros. Propusemos-nos a idealizar e a concretizar na forma de um protótipo uma cadeira a levar a concurso que fosse inovadora, agradável esteticamente e que cumprisse o seu objetivo. Assim criámos a cadeira dual, cujo nome advém da dupla funcionalidade do seu formato de 2 pernas e braços movíveis. O nosso cliente, tal como antes referido, é as escolas, bibliotecas, escritórios, entre outros, tendo como perfil de cliente a utilização frequente, a versatilidade, o aspecto apelativo, a utilidade e a eficiência. Outro aspecto que tivemos em conta foi a responsabilidade ambiental, que nos tempos que correm deve ser uma preocupação primária, pelo que será importante integrar uma solução ou parte de uma solução ambiental, que se traduza no produto a desenvolver e contribuindo assim para o contraciclo da produção e consumo atual. Relativamente aos materiais, primeiramente tínhamos pesquisado materiais como madeira, PLA, cortiça, ferro ou alumínio. No final, optámos por conta-placado marítimo de Faia. Passando agora a fazer uma análise diacrónica, as cadeiras mais antigas que se tem notícia são as cadeiras egípcias, que demonstram ter sido uma grande riqueza e esplendor, feitas de ébolo e marfim esculpidas em madeira. As primeiras cadeiras em série foram cadeiras tonete, sendo produzidas através do acurvamento das madeiras. No século XX, o uso de metal tanto no corpo quanto nas pernas aumentou. Uma das primeiras cadeiras a tornar-se famosa foi a Hill House de Charlie Macomb em 1928. Marcel Barroux foi o precursor do design arrojado para as cadeiras e a sua criação, a cadeira Basile, que era inspirada nos tubos da sua bicicleta. Pois com a globalização, as normas regulamentadoras e com o aumento da consciência sobre a ergonomia, os designers passaram a criar um conjunto com engenheiros e ergonomistas em nome de melhor adaptação do homem ao instrumento. Passando agora a uma análise diacrónica, tivemos duas inspirações. A primeira foi uma cadeira que está presente num colégio de Lamas, em Santa Maria da Feira. Esta é feita essencialmente de polímeros e apresenta uma grelha na parte de baixo, mesmo com apoio aos litros. Já a segunda cadeira foi uma inspiração para nós, que toda a gente conhece, que é as cadeiras de cinema, que é feita fundamentalmente de metais e tecido e braços movíveis. Os condicionalismos técnicos encontrados foi encontrar a melhor maneira de realizar a cadeira, assim como o material utilizado de maneira que esta seja confortável. Devido à situação económica atual, o preço de venda tem de ser relativamente baixo, pois o nosso mercado principal, que são escolas, escritórios, etc., não está disposto a pagar um preço muito alto, uma vez que o volume necessário é elevado. Para colocar então em prática todas as ideias e estruturas pensadas pelos elementos do grupo, foi necessário criar esboços do nosso protótipo e fazermos uma modelação 3D, utilizamos o Fusion 360. O desenho inicial foi desenvolvido ao longo de algumas iterações. Inicialmente procuramos implementar o formato de uma cadeira típica com um aspecto específico da grelha de apoio por baixo do assento. Esta tinha uma forma muito comum, o que não destacava, e vimos por bem fazer algumas alterações. Em seguida, decidimos dar mais estabilidade e proteção ao espaço de arrumação. Por isso, decidimos substituir então as 4 pernas por 2 faces laterais. Em seguida, constatamos que as dimensões não estavam corretas e ainda não tínhamos planeado os braços. Corrigimos então as dimensões e elaborámos os braços de forma que estes estivessem fixos às costas da cadeira, mas que fossem capazes de levantar para permitir o fácil acesso. Com as dimensões corretas e os braços criados, observamos que o suporte dos braços nas costas e da cadeira era desnecessário. Então, aí optámos por introduzir batentes em cada um dos lados para suportar os braços. Apesar de satisfeitos pela estrutura geral da cadeira, apercebemos-nos de alguns erros ergonómicos, o que nos levaram novamente a efetuar correções nas dimensões, desta forma arredondamos o final do assento, a sua curvatura e o ângulo das costas. Nós optámos por fazer uma maquete em madeira e posteriormente em PLA, impressa através da impressora 3D, o que nos ajudou a criar e a montar a maquete no final do programa de modelação 3D. Esta construção dividiu-se em 3 fases. A primeira foi cortar e lixar as peças em separado nas dimensões certas. Seguir, montar as peças usando pregos para prender entre elas.
E por último, fazer os últimos retoques com a lixa e envernizar. Na impressão 3D, a cadeira apresentou uma grelha, ao contrário da maquete em madeira. E foi impressa como uma peça única, apesar de ter sido feita em peças separadas. Com isso, os braços não são movíveis, mas na cadeira de madeira são. Nesta forma, os materiais utilizados para a maquete em madeira foi a madeira de chopo, com o auxílio do tico-tico para efetuar o corte, a prancha de polir para lixar o material e a pistola de pregos para unir as peças onde necessário, e por fim utilizou-se um verniz para madeira no acabamento. Já para a impressão 3D de maquete, utilizamos uma impressora do IPV com PLA branco como material. Esta maquete está à escala de 1 para 10, pelo que os testes são difíceis de executar com precisão. No entanto, estruturalmente apresenta-se sólido e consistente e podemos observar isso nas figuras. As dimensões e a forma estão corretas e aguenta com o peso relativo que lhe é colocado. Seria então necessário recorrer a um protótipo à escala real para desenvolver mais testes mais rigorosos para viabilizar este produto. Nos desenhos que se seguem podemos observar as vistas da cadeira. Estas estão à escala, estas estão em milímetros. Aqui apresentamos a modelação 3D do nosso produto, feita no programa Fusion 360. Consideramos que esta maquete tem um design atraente e inovador para o público-alvo, onde se englobam escritórios, escolas, etc., aliado à estética agradável do material utilizado. Este tem um custo reduzido. Concretizamos assim a nossa cadeira Dual, cujo nome se traduz pela sua função tradicional enquanto cadeira e pela funcionalidade acrescida da grelha de arrumação, pela sua estrutura bípede e pelos seus 2 braços característicos e que são movíveis. Para um protótipo futuro, recomendamos a evolução do seu aspecto estético, que passará a encontrar outro tipo de material que beneficie o custo da cadeira, tornando mais atrativo para o cliente. Segundo a nossa pesquisa, o custo de produção desta cadeira rondaria os 50 euros, consequência do material, a madeira e o metal agrado por baixo desta, e o custo de venda seria de 65 euros. Desde os primeiros passos até à conclusão deste trabalho foram feitas poucas alterações que efetuámos ao conceito inicial, nunca indo além das pequenas correções, o que permitia um desenvolvimento mais linear da cadeira. Algumas dificuldades prenderam-se com os aspectos práticos ao longo do desenvolvimento do trabalho, nomeadamente a introdução à modelação 3D, os aspectos ergonómicos, as condicionantes práticas na realização das maquetes e o tempo despendido em cada tarefa, em muito tempo gerado pelo desconhecimento e condicionamento pela pesquisa. Concluindo assim, pensámos ter atingido o objetivo de concretizar esta cadeira.